Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esse dia extraordinário, sobrenatural que o Senhor fez para mim e para você vencer. Que dia é esse? É o dia que o Senhor fez para você vencer, então se prepara aí para receber uma palavra poderosa, se prepara aí para viver o extraordinário do dia de hoje, em nome de Jesus. E esse dia aqui tá um calor que, meu Deus do céu, não sei em São Paulo, não sei em Guarulhos, mas aqui tá um calor bem forte, né? Eu já amanheci assim, derretendo, né? Então que o Senhor te visite aí com a presença dEle, que a presença dEle traga esse calor para você, em nome de Jesus, amém? Então que você seja visitado com a mente de Cristo, com os sentimentos de Cristo, né? Com os posicionamentos de Cristo, que isso é muito importante, né? Às vezes você da boca para fora está obedecendo, está louvando, está adorando, mas e o seu interior, como que tá? Né? Já se libertou de toda mentira, já se libertou de tudo aquilo que não provém do Senhor. Se você for ler o Salmo 139, que é um dos salmos meus de cabeceira, o Senhor fala muito através de Davi, né? Falando, olha, Davi fala assim, vê se há em mim algum caminho mau, se tiver, me livra, não permita que eu fique te desagradando, né? E tem muitas mentiras que a gente fala o tempo inteiro para nós mesmos. E hoje eu quero falar sobre isso, né? Então, eu vou ministrar sobre uma mulher que durante anos e anos e anos, ela subiu, né, de uma maneira que não agradava ao Senhor. Mas ela não deixou de subir. Ela não deixou de subir no monte para entregar ofertas. Ela não deixou de estar no monte para o marido dela entregar oferta. Não era ela que entregava oferta, era o marido dela que entregava oferta. Ah não, apóstola, mas deixa eu te falar uma coisa. Marido e mulher é um só diante da presença do Senhor. Sim, mas a partir do momento que ela não pôde gerar, a mulher, Ana, eu vou falar sobre Ana hoje, ela se sentiu como descartada da vida do esposo. Ah não, eu não vejo dessa forma. Eu também não via. Mas nesta madrugada o Senhor me deu essa ministração e eu quero muito colocá-la sobre a tua vida hoje, porque a sua vida vai ser transformada hoje. Hoje é um dia de divisor de águas para você, em nome de Jesus. Vou colocar bom dia aqui na página e eu vou te falar, hein? Servo de Deus, ele tem que ser o quê? O meu filhinho, né, do coração, que chegou assim para mim da maternidade, filho de uma amiga minha, discípula minha, irmã, né? E eu falava assim para ele, o que servo de Deus é? Ele falava cabra macho, né? E tem o Paulinho também, lá de Curitiba, que é filho da Nilde, do seu Paulo, que nós oramos muito pelo seu Paulo, mas o Senhor se agradou dele, recolheu ele, né? E o Paulinho, na primeira visita que nós fizemos, né, pro pai, pra família, né? Paulinho falou assim pra mim, bispa, na época eu era bispa, eu quero ser servo de Deus, eu quero ser pastor. Paulinho, e cabra macho, não é qualquer pastor não, é cabra macho, né? Eu tava lembrando dele essa madrugada e orando por eles, né, pela família, né? Em nome de Jesus. Então eu coloquei aí, ó, bom dia com muita alegria e vamos compartilhar, né? Em nome de Jesus. Bora, compartilhei. Bispo Marcelo, bom dia com muita alegria. Bom dia com muita alegria. Bom dia, apóstolo. Bom dia com muita alegria. Bom dia, meninas. Bom dia com muita alegria. Eita, um couro aqui do lado direito. Glória a Deus. É 2 Carol, é 3 anos, entendeu a situação? Então, bora lá. Então, vou falar de Ana, né? Aí, ó, já tem 3 anos aqui. Vamos lá, deixa eu voltar para a ministração, porque ela é longa, ela é extensa e eu quero que você aproveite bastante, assim como eu aproveitei nessa madrugada. Então, quando o Senhor cerrou a madre de Ana e não deu filhos para Eucana, para o esposo,
naquele tempo, a lei permitia que o homem casasse novamente, né? E simplesmente tivesse filhos com a outra. Então a outra chamava-se Penina. E é muito tremendo aquilo que Deus fez através de Penina, estimulando Ana não sair da posição. Porém, aonde o Senhor quer nos levar hoje? O Senhor quer nos levar hoje nas mentiras que nós temos falado para nós mesmos. Ah, teve que casar de novo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem com Ana. Se tivesse tudo bem com Ana, tá? Simplesmente, olha isso, simplesmente Ana subiria numa boa, de forma diferente, e não precisava de jeito nenhum de uma penina no pé dela. E apóstolo, vai voltar para a história da espiga? Vamos voltar para a história da espiga, né? Pena que eu não achei nada amarelo para passar o final do ano, né? Mas bem que eu procurei. E eu também. Você esqueceu a sua camisa amarela. Né? Pena que eu não achei nada amarelo para passar o final do ano, né? Mas bem que eu procurei. Olha só. Vamos voltar para a história da espiga? Vamos, quantas vezes for necessário, né? Então, o Senhor, Ele não permitiu que Ana, presta atenção nisso, mesmo a madre dela estando fechada, mesmo ela não gerando, mesmo o marido casando com outra, mesmo a mulher parecendo uma coelha, que cada ano que subia com um filho novo nos braços. E teve um ano que nós falamos o ano inteiro de Ana, onde nasceu a aliança de restituição, que o Senhor falou assim para mim: você já imaginou a aflição de Ana? Cada filha mulher que nascia, eu acho que Penina colocava Ana fulana, Ana ciclana, Ana, por quê? Que era mesmo para chacoalhar a Moreira, entendeu? Era para chacoalhar a vida de Ana. Existem situações na nossa vida que o Senhor está te chacoalhando. Por quê? Porque você não quer a vontade dele. Você quer a sua. Então, agora na madrugada, eu não consegui dormir essa noite, em guerra. Eu fui cochilar bem na hora do propósito, né? Eu acordei 3 horas, estou ali fazendo propósito, aí eu cochilei. Foi o horário que eu cochilei, né? O restante eu fiquei em oração. E aí o que acontece? Eu estava vendo uns estudos e um ministro que eu gosto muito, que ele é internacional, falou assim: olha, quando você ama as coisas que estão por perto, a tua vida está correndo risco. Mas quando você ama a Deus sobre todas as coisas, que Ele já fez isso com a gente, eu pensei que Deus só tinha falado isso comigo, né? Achei um que prega a mesma coisa. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós estamos protegidos. Só que o negócio é o seguinte: muitas das vezes você não entendemos o que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Nós não entendemos isso. Então a gente ama a casa, a gente ama o carro, ama os filhos, ama o marido, ama tudo no primeiro lugar. E pode ser que o interior de Ana foi sendo trabalhado a tal ponto que levou ela a entender isso muito rápido. Então ela não poderia deixar de subir, porque ela amava a Deus acima de qualquer coisa. Então pode ser que o segredo de Ana foi esse, pode ser que o segredo de Ana foi esse, porque ela continuou subindo todos os anos com o marido, e o marido entregando ofertas. E o marido entregando ofertas, portanto que ele esfrega na cara dela. Ele chega e fala assim: eu não te sou melhor que 10 filhos? Por você eu entrego porções dobradas, Ana. Tipo assim, pode continuar na situação que você tá, não precisa ter melhora nenhuma, não precisa buscar nada, não precisa fazer nada, que eu já pago porção dobrada para você. E eu meditando nessa palavra, eu falei: Deus,
Como o Senhor é maravilhoso, porque se eu amasse o meu marido no teu lugar, quando aconteceu a minha separação, eu tinha me esborrachado toda, mas eu tinha acabado, porque eu achava que o meu casamento era intocável, que a minha família estava tudo bem, que o Senhor nunca ia tocar na minha família, porque eu tinha o Senhor em primeiro lugar. Não foi assim. Como que foi? O Senhor tocou, sim, mas eu não ruí, eu não acabei. Existem situações na nossa vida que o Senhor vai tocar, sim, mas você não pode acabar, você não pode deixar de existir, tá entendendo? Existem situações que voltam no mesmo lugar, para te machucar do mesmo jeito. E aí, você vai chorar o mesmo choro? Você vai se arrebentar do mesmo jeito? Você vai querer se posicionar da mesma forma? Se o ciclo passar por aí de novo, você vai viver a mesma tormenta, o mesmo choro? O ciclo vai passar por aí de novo, você vai sofrer tudo de novo? E vai tentar se arrebentar tudo de novo? Não. Pode falar, Gustavo. Tem situações que parece que a nossa atitude é blindar. Né? A gente cerca essa situação para que o Senhor não mexa em algumas situações. E aí parece que quanto mais a gente cerca, mais o Senhor vai mexer. Porque você não tem poder de blindar nada. Não, mas digo porque a gente acha que está curado, não está curado. De cercar nada, não tem direito. Porque essa área não dá, de novo não. Não, então, porque quando não permitiu... Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não tem como eu pegar uma área da minha vida e falar que você não toca, porque eu sou dele e ele é meu. Você é dele e ele é seu. Oi? Porque a gente não quer que toque em algumas situações. Mas aí o que acontece? O Senhor chega para você e fala assim, pode parar. Essa situação quem formou fui eu, quem coloca sobre ela sou eu, quem faz ela acontecer sou eu, quem tira você dela sou eu. Só que não, né? E Deus falando muito comigo também sobre aquela passagem onde durante 20 anos Labão foi favorável a Jacó. Do dia para a noite o Senhor fala, arruma todas as suas coisas. José já tinha nascido, lembra que eu comentei ontem? Arruma todas as suas coisas, porque Labão não te é mais favorável. Sai fora daqui, ele vai te matar. E eu já tratei de muitas ovelhas, né? Já passei por várias situações. E eu falei também, inclusive, sobre Cristo. Um dia todo mundo amando, no outro todo mundo odiando. E mandando crucificar e mandando matar. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque Ana, nessa madrugada, Deus falou muito comigo sobre ela. Uma entrega dela, semelhante à entrega de Deus, muito séria, numa intimidade muito grande, mas nem o sacerdote dela sabia a intimidade que ela tinha com Deus. Era papel dele saber. Ele não sabia a intimidade que ela tinha com Deus. Portanto, que quando ele vê ela chorando na presença de Deus e só movimentando os lábios e não falando rasgado, que tem hora que o choro é tão doído, tem hora que o negócio é tão sério que a gente só movimenta os lábios, não dá para sair nada, de tamanha dor que a gente está sentindo. O que acontece? Na hora, o sacerdote Eli vira para ela e fala, mas você até quando vai se embebedar desse jeito? Até quando você vai fazer isso na presença de Deus? Ela fala assim, o Senhor está me tratando como filha de Belial. Belial quer dizer demônios. O Senhor está me tratando como filha de Belial? Não me trate como filha de Belial. Isso é muito sério. Porque ele não conhecia Ana. Olha que sério isso. Um sacerdote que não conhece a sua ovelha. Não conhecia nem os filhos, né? Que dirá as ovelhas, né? Sacerdote que era cego, surdo, não sentia a presença do Senhor. O que ele levou? Ele levou a entender aquilo que ele já fazia. Quando um sacerdote tem uma mente prostituta, ele só enxerga o quê? Prostituição na vida das ovelhas.
Quando ele tem a mente tomada por Belial, o que acontece? Ele só vê Belial na vida das ovelhas. Portanto que era necessária a intimidade com Ana, que Ana tinha com Deus, era necessário. Por quê? Porque ela ia fazer uma das maiores entregas da vida dela. Ela ia colocar diante do altar uma oferta que transformaria Israel. Israel nunca mais seria o mesmo. Israel ia sair das mãos de Eli e ia para a mão dos maiores sacerdotes, profeta, juiz de transição. A mulher não teve qualquer filho. A gente nunca tem qualquer filho, né? Pra gente, todos os filhos têm. Só que o negócio é o seguinte, presta atenção nisso. Nosso Deus, ele é tão extraordinário, que fez de um ventre estéril nascer uma criança que seria uma das maiores entregas, porque antes disso nós tivemos a entrega de quem? De Abraão com Isaac, né? Então eu poderia falar alguma coisa sobre Abraão e Isaac, certo? Porém, presta bem atenção nisso. Porém, nós estamos falando de um pai que subiu num monte, onde o Senhor deu ordem para ele de entregar o filho. Aqui nós estamos falando de uma mulher que ia passar por uma transformação no corpo dela, que ia carregar o filho durante 9 meses, entendeu? E que ia entregar como oferta. Deus não pediu nada para ela. Deus não deu ordem nenhuma para ela. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Ela especifica, aquele dia ela falou, eu vou subir para mudar a minha sorte. Eu vou falar toda a minha verdade para o Senhor. Por quê? Você pode levar uma vida, ser duas caras para o seu sacerdote, fazer coisa errada nas costas do seu sacerdote. Isso você pode. E olha que o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai falar para o sacerdote quando você estiver errando, vai mostrar onde que é, vai mostrar as suas inverdades para o sacerdote. E tem hora que o Senhor vai falar, não fale nada. Deixa até onde vai. A hora que se esbagaçar todinho vai vir para você. E tem hora que o Senhor vai falar, senta aqui. Por que você está mentindo tanto para mim? Por que você é duas caras comigo? Por que isso de quem você aprendeu isso? Da sua mãe, do seu pai, do seu irmão? Com quem você aprendeu isso? Com o mundo? Então, ou você renasce para Deus no seu interior, ou você vai ficar no mundo o resto da vida, né? Eu sei que quando a gente não tem entendimento, a gente pode tomar a atitude que Nicodemos tomou com Jesus. Vai à noite até Jesus, para ninguém ficar sabendo que ele foi buscar Jesus, e fala, escuta, que negócio é esse de nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Porque o raciocínio humano não aguenta essas coisas. Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Como que é isso? Não, não é assim. Aí o Senhor Jesus vai explicar para Nicodemos como que é nascer de novo. Só que o ser humano, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. O ser humano, ele passa pelas águas do batismo e viola o batismo. Como? Sendo a mesma pessoa, ele mesmo não acredita no ato que ele fez. Ele mesmo não acredita no ato que ele fez. Então ele passa pelas águas do batismo, às vezes até mesmo as pessoas falam, nossa, eu vi as tuas fotos. E é o Senhor, viu? Não é a pessoa por si só, não. É o Senhor. Eu vi suas fotos, menina, você desceu as águas do batismo. Menino, que lindo, que não sei o que. Aí você, nossa, é mesmo, eu sou batizado. Ai, meu pai, sangue do Cordeiro.
O ser humano, ele é assim. Ele é assim. Então, Ana, presta atenção no que eu vou te falar. Eu fui lá no Novo Testamento e estou voltando para o Velho agora. Ana, quando ela sobe com Eucana para entregar a oferta, ali ela despejou, ela falou tudo que ela tinha para falar para o Senhor. Se eu posei de boa ovelha, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu subia só para agradar meu marido, se eu estava na igreja só para agradar minha mãe, se eu estava na igreja só para agradar minha sogra, se eu estava na igreja só para agradar, sei lá quem, para posar de ovelha boa, se eu estava na igreja só por isso, hoje eu vou subir diferente. Chega, hoje eu vou subir por mim mesma. Entendeu? Hoje eu vou falar aqui, ó, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Teve oportunidades na minha vida, eu quero ser bem clara agora para você entender. Teve oportunidades na minha vida que eu ia para a igreja por causa do meu marido, para buscar por ele. Eu fui muito para o altar, 24 horas, buscando por causa dos meus filhos. Porque eu fiz um propósito com Deus no altar. Os dois tinham 15 dias, foi o primeiro lugar que eles foram. Não foi na casa da avó, não foi na casa de ninguém. Foi no altar. Meu filho fazia 5 dias que tinha saído do hospital. Ele tinha 15 dias de vida, mas tinha 5 dias que tinha saído do hospital. Que a gente tinha passado maior tormenta. Eu liguei para o meu pastor e falei, eu quero estar na igreja, o senhor me ajuda? Por favor, eu quero apresentar meu filho. Ele falou, claro, nós vamos apresentar. Eu lembro até a roupinha que o Lucas estava. E eu fui lá entregar meu filho. Presta atenção numa coisa. Busque a Deus porque você ama Ele em primeiro lugar. Não tenha ministério por causa de ninguém. Não tenha chamado por causa de ninguém. Não faça nada na igreja por causa de ninguém. Hoje esse culto precisa ser um divisor de águas na sua vida. Não é para agradar a apóstola, não é para agradar apóstolo, não é para agradar bispo, não é para agradar ninguém. É questão de sobrevivência, você amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Eu sei que você ama teu filho, eu sei que você ama marido, ama família, ama tudo. Então, só que o negócio é o seguinte, Deus está falando hoje com pessoas específicas. Chega de mentira. Dá um basta nisso hoje. Você pode ir à igreja para falar, eu tô aqui, eu sou a igreja, eu vou na igreja, eu não sei, eu não gosto de ferir, né, a fé de ninguém. Então, por exemplo, se você ainda não aprendeu que você é a igreja, você ainda precisa aprender. Que você precisa cultuar, que você precisa ser a igreja, você ainda precisa aprender. Mas se você ainda for em igreja física, né, buscar, você tem que saber que você tem que buscar porque você ama a Deus em primeiro lugar. Assim você será protegido de todas as coisas. Poxa, será que esse sacerdote Eli não sabia que ela era estéril? Pergunta que não quer calar. Ele sabia que ela era estéril? Sabia por quê? Por causa de Penina. Porque deve ter sido ele que fez o casamento também, né? Claro que ele sabia que ela era estéril. Então, por que ele estava falando daquele jeito? Porque nela ele só via uma mulher embriagada. Ele só via nela uma mulher depressiva. Não, peraí um pouquinho. Ontem eu estava conversando com meu filho, eu falei, se eu não acreditar no ser humano, se eu não acreditar em transformação, quem é que vai acreditar? Por quê? Porque eu sou sacerdote. Se eu não der mais um voto de confiança para a pessoa, quem é que vai dar? Quem é que vai acreditar? Porque quando você entra na presença do Senhor, você fala assim, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais. Ele fala, vai lá, vou te dar autoridade para você não fazer mais. Só que aí, você esquece que você pediu perdão, você esquece do seu relacionamento com Deus, vai e faz de novo.
Por que faz de novo? Porque o domínio dessa situação ainda está sobre você. Mesmo que novembro foi ministrado que você tem governo. E quando você governa, o domínio é menor que governo. Então você tem autoridade. Mas, o que acontece? Ela vai subir para revirar lixo, Ana, para revirar a lata do lixo, ou ela vai subir para buscar a Deus? O que é revirar a lata do lixo? O Senhor já falou pra gente, olha, a bênção de Manassés está sobre a vida de vocês, tá? Não é porque acabou o ano de Manassés e Efraim que a bênção saiu. A bênção de Manassés é, olha, esquecendo de todas as dores do passado. Esquece de tudo isso. Desconsidera. Eu tenho uma Bíblia que está lá em casa, que Isaías 43, eu não sei, a do apóstolo, deve ser a do apóstolo. Pega aí para mim, Isaías 43. O negócio é tão sério a respeito do passado. Ontem eu estava ministrando uma ovelha minha, e eu falei assim, tudo que Satanás quer é que você revire a lata do lixo. Traga para você todo aquele fedor de morte novamente. Traga para você aquele churume do lixo, sabe? Que faça aquilo impregnar em você. Deixa eu ver se é aqui. Isso, é essa tradução. Porque na minha tradução da linguagem de hoje, ela não é assim. É outra, totalmente diferente, não tem esse peso. Mas em Isaías 43, eu vou ler para você o que está escrito aqui no versículo 18, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Por quê? Porque o poder de fazer as coisas novas, tudo novo, ele pode criar caminho no deserto, rios no ermo, fazer você viver o extraordinário. Porém, se você ficar lembrando e considerando o teu passado, as coisas novas você não vai viver. Então, o que Satanás quer? Que você fique lá, ó, revirando a lata de lixo, procurando do que se alimentar. Portanto, que o mundo fala assim, que quando você começa a ouvir as músicas mundanas, né, que marcou aquelas situações, você tá no quê? O que você tá fazendo? Tá Fossa. Na fossa. Que fossa tem? Um mau cheiro. Por ali passa só o que não deve. Aquilo que você dispensou. Fezes e vai tudo aí. Tudo que é rejeitado. Então vai tudo aí. Então, o que Satanás quer? Que você se alimente disso. Que você vá e pegue todos os demônios que ele te libertou. Como assim? Lembra quando nós pregamos um tempo atrás? Eu não lembro, o Bispo Marcelo tem a memória melhor. Que a gente ministrou, acho que sobre as Marias, e nós falamos sobre os 7 demônios que foi tirado de Maria. É sério mesmo que você está querendo revirar a lata do lixo e pegar 7 demônios de volta para você? Bem no dia 4, no dia 3, no dia 2, não, porque Réveillon chega, né? Aí você fala, pera, deixa eu ver o meu passado como que tá. E a gente faz isso, só que olha aqui Isaías 43, tá bom, não vamos falar mais de Isaías 43, vamos falar de Ana. Sobe de uma maneira diferente hoje, entra de uma maneira diferente hoje e desperta, tu que dormes. Por quê? Quando Maria entra no jantar, onde ela não era convidada, e Jesus estava lá, ela foi entregar para ele os sonhos, os projetos. Por quê? Porque estava tudo dentro daquele vaso aonde ela guardou aquela mirra de anos de trabalho. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando ninguém deu atenção para Cristo, quando ninguém recebeu a Cristo, Cristo foi convidado, mas não quer dizer que ele foi recebido, né?
que foi Simão fariseu. O que aconteceu? Quando ela fica por trás dele, chorando, lavando os pés dele com mirra e secando com os cabelos, o que você acha que ela estava agradecendo? A libertação dela. A libertação dela. Agora, 7 demônios sobre a vida de uma pessoa, uma possessão. É liberta. Ela vai voltar para o mesmo lugar de onde Jesus tirou ela? Ela não volta. A pessoa em sã consciência não volta, não vai revirar tambor de lixo. Não vai. Então tá, vamos passar para Ana novamente. Vamos lá. Ana sobe de uma forma diferente e vai falar para Deus todas as suas verdades. Você sabe por que eu tô aqui, Deus? Eu tô aqui porque eu não gero. Eu tô aqui porque, tá vendo meu marido? Casou com outra. A outra deu filho para ele. Hã? Insatisfação. Eu tô assim. Eu vou falar todas as verdades para Deus. Só que hoje eu quero deixar toda essa dor aqui. Não foi isso que ela falou. Então, você pode pegar em 1 Samuel, porque eu não vou ler para dar tempo. Eu vou ler só a passagem que nós estamos meditando hoje. Mas eu preciso falar dessa história, porque foi aí que Deus falou comigo na madrugada. Presta atenção. Ela fala tudo. Ela entrega tudo. Quando Eli chega para ela e fala que ela tá, como fala, embriagada, ela responde para ele e fala assim: a tua serva é angustiada de alma. Com todas as situações que eu estou passando, eu estou colocando aqui diante do altar do Senhor. O marido dela, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Porque lá tinha um banquete. Por que você não quer comer? Eu não te sou melhor que 10 filhos? Por você eu entrego porção dobrada. Qual o teu problema? O problema todo não tinha nenhum problema nisso. O único problema é que ele não estava buscando a mesma coisa que ela estava buscando. O problema é que a oferta não era uma oferta dela, era uma oferta do marido. O marido entregava. E ela subiu e entendeu. E ela disse: Senhor, me dá um filho varão. Eu não quero mais para mim. Eu quero para o Senhor. Isso é muito sério. Eu não vou mais gerar para mim. Eu vou gerar para o Senhor. Eu não quero mais saber de ter para mim. Se eu tiver para te entregar, já tá bom. Meu Deus, como que o sentimento de Ana muda desse jeito? Transforma desse jeito? Por quê? Porque ela entendeu que era ela e Deus. A oferta que Eucana, marido dela, entregava, era ele que estava entregando. Ele estava satisfeito porque não vinha filho dela, mas vinha filho de Penina. Então, continuava, não tinha problema. Mas e ela? O problema era ela. Então, quando o Senhor ministrou no meu coração que hoje eu tinha que chegar aqui e ministrar sobre a sua intimidade com Deus, as suas verdades, você pode mentir para mim, pode agir nas minhas costas, pode fazer tudo, mas de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. As suas verdades vão ser colocadas diante do altar, porque o Senhor te conhece antes mesmo de você ser uma massa informe no ventre da sua mãe. Então quer dizer, o Senhor coloca as ovelhas para a gente tratar o caráter. O Senhor coloca as ovelhas para serem iguais, discípulos. Porém, ovelhas que não querem ser tratadas, o que vai acontecer com elas? Elas vão ficar estacionadas no mesmo lugar. Não tem um progresso, entendeu? A gente não pode chegar, por exemplo, faz curso. A pessoa pode fazer curso, mas e a hora de ungir? Quem determina?
É o Senhor. Quem ia abrir a madre de Ana? O Senhor. Eli poderia continuar entregando oferta, dobrada por ela, o quanto ele quisesse. Quem ia abrir a madre de Ana? O que eu e você precisamos entender é que amar a Deus sobre todas as coisas protege em todas as áreas. Por isso que ele colocou ele em primeiro lugar. Então é o meu relacionamento com ele. É o meu posicionamento com ele. E é claro, é lógico que o Senhor vai falar de cada ovelha para o seu sacerdote, para aquele que dá cobertura para aquela vida. Olha, você está agindo assim, você está agindo assado, você está agindo dessa forma. Transforma o jeito de agir com essa ovelha. Ela precisa conhecer mais, ela precisa mergulhar mais. O Senhor vai falando. E tem ovelha que, por mais que você queira trabalhar e o Senhor te dê ordem, tem pessoas que não permitem ser trabalhadas, né? Então, o que acontece? Ana, presta atenção nisso. Ana, quando ela sobe de uma maneira diferente, ela sobe pro tudo ou nada. E nós tivemos uma ministração no dia de gratidão que marcou muito a minha vida, aonde o Senhor falou muito comigo. Eu quero tudo. Eu não quero 50%, eu não quero 70%, eu quero tudo. Ou é tudo, ou é nada. Ou você busca porque você precisa de mim, depende de mim. Ou você vai comer as bênçãos pela beirada. Eu não quero, eu quero estar ali, inteira para o Senhor e viver na plenitude que o Senhor tem para mim. Todas as bênçãos e promessas. Eu não quero comer migalhas, eu não quero comer as beiradas, eu quero me alimentar realmente. O que está precisando, Senhor? Entrega o seu tudo. E lembra aonde o Senhor nos levou? Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então quer dizer que a minha vida é o tudo. Que primeiro eu preciso ser a oferta. Então Ana ela subiu para quê? Hoje é um divisor de águas na minha vida. Hoje eu tô subindo pro tudo ou nada. O posicionamento dela tanto mudou que ele foi lá, chamando ela de filha de demônio. Ele falou, não me chame de filha de Belial. Pode ler no capítulo 1, tá tudo relatado do jeitinho que eu tô ministrando, sem aumentar nenhum parágrafo. 1 Samuel capítulo 1, você vai ver ali. E ela fala, se o Senhor se agradar da tua serva, eu te peço um filho homem, um filho varão. E esse filho varão, eu vou te entregar. Não vai ficar para mim. Eu vou até amamentar. Depois eu vou te entregar. Então quer dizer, peraí um pouco, como assim? A pessoa que desejou ter um filho, para não ter outra pessoa frutificando na frente dela, gerando na frente dela. Peraí, eu sempre falo isso. Eucana chegava do trabalho, ia em qual tenda primeiro? Na tenda de Ana ou na tenda de Penina? Na tenda de Penina. Por quê? Porque as crianças vinham, papai, você acha que eu tava perto? Espera vocês aqui que primeiro eu vou dar um beijo em Ana? Nunca. Então o que é isso? Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso era uma ferida que Ana tinha diariamente que vencer. Diariamente ela tinha que vencer essa situação, mas diariamente. Se ela não amasse a Deus em primeiro lugar, eu vou te falar o que aconteceria. Ela teria morrido de depressão. Ela teria morrido de depressão. Por quê?
Porque Deus não era o seu foco. Aí ela já teria morrido. Então Ana sobe de uma maneira diferente no monte para entregar essa oferta, que era uma vez por ano que eles subiam. Pensa que uma vez por ano ia ter que subir. Subia quem na frente? Sobe Eucana, sobe Penina, a renca de filho que foi esfregado na cara de Ana durante anos. E ela chorava, subia sem comer, não se alimentava no banquete, descia da mesma forma. Subia da mesma forma, descia da mesma forma, subia da mesma forma, descia. Durante anos. Chega. Não vou mais subir desse jeito, não entro mais na presença de Deus desse jeito, hoje é um basta. Só que você não pode pegar os basta que Deus dá na tua vida. E amanhã ele tem que dar outro basta. E depois de amanhã tem que dar outro basta. E depois outro basta. Não, quando o Senhor colocar um ponto final numa história, Ele colocou ponto final numa história e você não revira mais lata de lixo. É nítido que existem duas coisas que você não pode fazer. Volta em Isaías 43. Não lembrei das coisas passadas e não considerei as antigas. Aí o 19. Eis que faço uma coisa nova. Para. O que Satanás quer fazer com você está da mesma forma na ministração hoje. É a mesma coisa do Senhor falar assim para você, ó, do Senhor não, do seu pai e sua mãe falar assim para você. Se você fizer isso novamente, eu vou bater em você. Porque você não está entendendo a minha conversa. Aí você vai sem temor nenhum, porque isso é falta de temor. Sem temor nenhum, vai lá amanhã de novo, olha bem pra cara da tua mãe, olha bem pra cara do teu pai e fala assim no seu interior, tô indo fazer de novo, tô nem aí. Aí chega nos ouvidos, né? Porque os olhos de Deus estão em toda parte, né? Chega aos ouvidos da mãe e do pai, ó, fulano tava lá de novo, revirando a lata do lixo. De novo, vou tirar esse espírito de andarilho dele no chinelo. Vou tirar esses 7 demônios dele na vara. Aí o pai e a mãe vai, coloca de castigo, faz e acontece. No outro dia, a vizinha vem contar. Você viu seu filho que ele estava fazendo ontem à noite? Estava no site pornográfico. Ah, você está de brincadeira. Não. Está alimentando os 7 demônios que foi tirado? Tá alimentando os 7 demônios. Aí o sacerdote vai e tira. Aí a ovelha vai e coloca. O sacerdote vai e tira. A ovelha vai e coloca. O sacerdote vai e tira. A ovelha vai e coloca. Você vai continuar desse jeito, tem certeza, num ano aonde, se você não for íntimo de Deus, você vai se lascar todinho? Eu estou sendo clara. Mais clara que isso não dá. O Senhor nessa madrugada me mostrava várias ovelhas voltando para a lata do lixo e revirando, tanto com músicas mundanas, com práticas mundanas e revirando. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo e revirando. E o Senhor falando comigo sobre Ana, falei, Jesus, misericórdia, eu não dormi a noite inteira, vigiando por quem? Pelas ovelhas. Por quê? Porque eu precisava ministrar. Presta atenção. O Senhor fala assim para você, não pega mais dinheiro com a agiota. Eu já te livrei, já fiz o agiota te perdoar, ó, já te dei desconto, já fiz um monte de coisa. Você vai lá e volta pro agiota novamente. Aí lá vai você de novo para Deus. Isso é falta de temor. Por quê? Você está pensando que a agiota é o quê? Ele vai orar por você se você não pagar? A Bíblia condena isso. Você está colocando a tua vida em risco novamente. Você está pecando contra Deus. Não, mas você vai de novo.
Então, o sacerdote pode 500 vezes orar. 500 vezes você vai voltar para a lata do lixo e vai revirar a lata do lixo. Por quê? Tá te faltando temor. E o que vai precisar acontecer com você? Ficar de que forma? Leproso? Para você parar? Para você falar, não, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Não é o meu ego que eu tenho que saciar. Não é as minhas vontades que eu tenho que servir. Eu tenho que servir a Deus, não as minhas vontades. Quando você vê uma pessoa que é desempreada e serve as suas vontades, você vê uma pessoa escrava. Escrava do quê? Escrava de vícios, escrava de prostituição, porque prostituição é um vício. Se o Senhor está falando, se santifica, senão você nunca vai sair da esterilidade nessa área. Se o Senhor está falando, é um tempo de blindagem, é um tempo de blindagem. Por que você quer violar aquilo que o Senhor está falando com você? Por que você não quer obedecer? Você quer o sacrifício, você quer sacrificar. E chega uma hora que essas mentiras que você fala para você mesmo, o Senhor vai colocar você em um lugar que você não vai gostar. De aflição, de estreito. Por quê? Porque você não quer se separar para Deus. Porque você não quer viver o chamado de Deus. Eu vou te falar, as tuas vontades e chamado não combina. Não combina. Entende? O seu chamado, a tua vontade de servir a Deus e as suas vontades não combinam. Por isso que a gente precisa se esvaziar, se limpar, permanecer na presença do Senhor, para que a gente possa avançar, para que a gente possa viver alguma coisa no ano de 2023, porque tem tanta coisa para viver. Só que olha para Moisés, que temor, que homem foi esse, meu Deus? O Senhor não permitiu nem que o corpo dele ficasse nessa terra. Quando ele vai no Novo Testamento, em Mateus, tal, em Marcos, em Lucas, em João, e vai falar sobre o Monte da Transfiguração, quem é que aparece no Monte da Transfiguração representando a lei? Moisés. Quem é que aparece no Monte da Transfiguração representando a profecia? Elias. E quem é que o Senhor chama, os 3 apóstolos que o Senhor chama para ficar ali? Pedro, Tiago e João. Para quê? Para ter essa testificação no Espírito. Você quer viver coisas sobrenaturais, mas você não quer se separar. Você quer viver milagres financeiros, milagres na vida sentimental, milagres no ministério, milagres em todo o tempo, porém, faz aí, vê aí o que o Senhor faz, porque eu mudar não vou mesmo. Eu vou ser crente Gabriela até morrer. Então não vai viver de tabela. Vai ficar igual os discípulos no barco, que ficaram no barco, e quem contou o verdadeiro testemunho foi Pedro, que saiu do barco. E aí? O que você quer? O que você quer? Se você quiser um verdadeiro testemunho, viver coisas extraordinárias, você precisa se separar para Deus. Se blindar. E ter outras atitudes, brincar de outras formas, viver de outra forma, se separar. Se separar para Deus. Tem tanta coisa que a gente pode fazer em Deus que não é pecado. Mas não, escravo de internet, escravo de prostituição, escravo de cigarro, escravo de bebida, escravo de tudo. Não é isso que o Senhor quer para você. O que o Senhor chamou você para ser livre foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Lembra a chave de setembro? Do ano passado? O Senhor te dando autoridade para você ser livre. Vamos para Ana novamente. Vamos para Ana novamente. Então Ana, ela sobe aquele dia assim, eu vou me rasgar hoje na presença do Senhor. E vou falar todas as minhas verdades. Vou falar tudo para o Senhor. E não desço de lá da mesma forma que eu estou subindo. Chega.
chega. O que acontece? Ana se rasga na presença do Senhor, lá vem o sacerdote e fala que ela estava embriagada. E simplesmente, presta atenção, ela faz um voto com Deus. E ela fala, me dá um filho varão. Não é para mim, eu quero entregar para o Senhor. E sabe assim, por um momento, né? Você faz o voto e fala, meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Mas o temor é tão grande, mas tão grande, que ela já se sente grávida. Ai, apóstola, isso não está escrito. Não está escrito, mas essa mulher já desce numa felicidade tão grande. Ela volta a comer, ela volta a se alegrar. E é claro que ela vai se deitar com o marido dela, é claro que ela vai ter relação com o marido dela, mas ali ela já saiu na certeza do que ela ia viver, ela ia gerar. Ana fica grávida, gera Samuel. Tem estudos que falam que ela entregou ele para Eli, sacerdote Eli, com 8 anos de idade. Eli adotou Samuel. O que é isso? Que adoção foi essa? O plano de Deus era que Samuel assumisse no lugar de Eli. Então, no capítulo 3, quando você começa a ler, o título já é maravilhoso. O título é assim: Deus fala com Samuel numa visão. Então vamos lá? 1 Samuel 3 diz assim: um menino, então por aí você já tira, né? Um menino servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, quer dizer, já estava ficando cego, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi, se deitou, o Senhor tornou a chamar: Samuel. Esse se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Então, lógico que Ana tinha passado o que para ele? Você vai ficar lá com Eli, ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai ensinar você a servir ao Senhor, ele vai te apresentar ao Senhor por ele ser um sacerdote. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até aqui nós vamos ler, só para eu
colocar algo que o Senhor falou comigo. Primeiro, Samuel menino. O reino dos céus é das crianças. Ali já estava nítido que Eli já não estava ouvindo, não estava vendo, não estava ministrando. Por quê? Porque o capítulo, ele já começa falando assim, a palavra de Deus naquele tempo era rara. As visões, as revelações que um profeta, que um sacerdote traz, era rara. Por quê? Não existia mais intimidade de Eli com o Senhor, né? Portanto que tem até um louvor, vou colocar meio-dia agora, do Davi Sasser, que fala assim, que um sacerdote cego, surdo e mudo, né? Que ele não quer ser um sacerdote cego, surdo e mudo. Por quê? Porque era coisa rara. Então o povo já nem esperava mais por isso. O que tinha acontecido? A esterilidade entre o sacerdote e Deus estava ali. Por quê? Na época de corrigir os filhos não corrigia, deixava os filhos pecar diante da presença de Deus, se alimentar de ofertas diante da presença de Deus, e não falava nada, não corrigia, estava tudo bem. Então, quer dizer, foi entrando a esterilidade no sacerdócio de Eli. Eli era o que de Ofni e Finéias? Pai. Portanto que Ofni e Finéias morreram numa batalha. Logo em seguida, o que aconteceu com Eli? Morreu. Por quê? Perdeu o sacerdócio, perdeu a comunhão com o Senhor. Então, te resta alguma dúvida que existia em primeiro lugar na vida de Eli alguma coisa antes do Senhor? Para mim não existe dúvida nenhuma. Não existe dúvida nenhuma. Ele cultuava os filhos. Satanás vai te dar várias opções de culto. Várias. Porque culto tem em várias seitas, em várias religiões. A quem você vai prestar culto? Ao teu passado, que Isaías 43 hoje está deixando bem claro pra gente. Você vai voltar lá, vai revirar a lata do lixo. Sabe aonde que Deus me deu essa ministração? Em São Paulo. Eu tinha picado uma maçã pra Bela. Logo cedo ela come a maçã dela. Tinha picado a maçã pra Bela. E ela largou o potinho de maçã, coisa nova, fresquinha que eu tinha dado pra ela. E foi aonde? Foi revirar. A Bela nunca tinha feito isso antes. Ela foi lá revirar o meu saco de lixo que estava fora, que foi comida do Natal, que já estava ali preparado para descer. A Bela largou o novo, largou a maçã fresquinha e foi lá no lixo. E começou a revirar, porque estava com cheiro de carne, né? Na hora o Senhor falou, tá entendendo que eu quero que você ministre? Só que não ministra agora, porque eu tenho uma outra ministração para te dar, que você vai entender isso. E eu não sabia que ia ser hoje, não sabia. O Senhor disse assim para mim, lembra aquela imagem da Bela que eu falei para você, daquela ministração, que a sua cachorra estava deixando coisa fresca, novinha que você tinha dado para ela e estava indo lá no saco de lixo revirar lixo de ontem, lixo do passado, estava revirando uma lata de lixo. E eu, Bela, você acabou de tomar banho, Bela, você está mexendo no lixo. Aí o Senhor parou tudo e falou, guarda essa ministração. Só que eu não sabia de jeito nenhum que ele ia misturar a Ana, que ele ia misturar a Eli. Eu não sabia de nada disso. Quando foi nessa madrugada, o Senhor falou para mim, lembra da Bela revirando lixo? Lembra da lata de lixo? Que quando o Senhor me dá uma ministração, eu fico ali, Senhor, quando que é para encaixar? Senhor, quando que eu vou ministrar? Senhor, me fala, Senhor, eu não quero perder, porque falou muito comigo, imagine com as ovelhas. Aí, o Senhor falou comigo, então, Ana cansou disso.
cansou de viver do que prendeu ela lá, subindo todo ano na minha presença por causa daquilo. Não, suba para cultuar a Deus. Satanás vai te dar várias opções de culto, recuse todas. Recuse todas. Cultua o seu Senhor. Fala com o seu Senhor. Busca o seu Senhor. Hoje Ele está te dando a oportunidade de você falar assim: entendi tudo. É a chave de Júlio, né? Que vai falar o ano inteiro com a gente. É Deus e eu e mais ninguém. Quem está nesse meio é o seu sacerdote, o grande eu sou e o seu sacerdote. Você está entendendo? Então, é muito sério quando o Senhor nos dá uma ministração dessa. É muito sério quando o Senhor fala assim, ó, para tudo, você está errando, você está buscando errado, está te faltando temor, eu estou falando não, você está falando sim, eu estou falando não, você está falando sim. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar paralisado aí, estéril aí. É isso que você quer? Eu não estou vendo a pastora Rô aí. Tá? É? Nossa, não apareceu para mim. Ó, apareceu a pastora Rô ali pro apóstolo, para mim não. Preocupado. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem grandes coisas para você. Essa noite eu tossi muito, eu tô com um pouquinho de coriza, vocês me perdoem. A gente precisa entender para quem eu vou prestar culto. Isso implica no meu futuro. Não implica não. Não? Não, agora apareceu, ó, tô aqui. Não implica não? Então tá bom. Não implica no seu futuro. Tá. E Samuel? E Samuel? Eu quero te fazer a pergunta novamente. E Samuel? Não era o futuro de Ana? Ela entrega Samuel para Eli. E agora ela vai subir uma vez por ano para continuar entregando oferta. Só que a oferta dela agora é construir o sacerdócio de Samuel. Como? Uma túnica a cada ano que subia era uma túnica. Não era a mesma túnica. Lembra que a gente até aplicou isso nas nossas ofertas? Não era a mesma túnica. Então, por exemplo, se ele subiu com 8 anos, a túnica que ele foi vestindo era de 10 anos, número 10. No próximo ano, a túnica já era número 12. No próximo ano, já era número 14. E vai fazendo túnicas sacerdotais e levando todo ano. Você acha que ela parou em Samuel? Não, veio uma porção quíntupla sobre Ana e ela gerou mais 5 filhos. Você não está entendendo, né? Mas era como se o Senhor estivesse falando para ela agora: os 5 ministérios da igreja está sobre você. Você é a igreja, você está entregando, não é um filho, você está entregando um sacerdote, você está entregando um profeta, você está entregando um juiz de transição. Você não sabe, mas a oferta que você está entregando vai interferir, mas inteiramente no futuro de Israel. Esse profeta, esse sacerdote faz o quê? Unge Davi, unge Saul também, mas unge Davi. É muito sério, interferiu no futuro de Israel. Você não está entendendo? As nossas ofertas interferem no futuro do nosso Brasil, no futuro da nossa família, no futuro dos nossos filhos. As nossas ofertas interferem. Ah, não é assim. Neemias. Vamos para Neemias, vai. Neemias tá lá servindo o rei Ataxerxes e chega uma notícia. Jerusalém em ruínas, portas queimadas, muro derrubado. Bem aonde os teus pais estão sepultados.
O homem quase cai em depressão. Eu falo, não é possível. A minha Jerusalém não é possível. E servindo o rei Ataxerxes, se o copeiro entrasse na presença do rei com o semblante caído, ele poderia morrer. Ele recebe a notícia e passa mais ou menos o quê? 3 meses que ele recebeu a notícia. Ele ainda estava em luto por Jerusalém. E ele entra um belo de um dia na presença do rei Ataxerxes com o coração totalmente triste. E o rei Ataxerxes fala o seguinte para ele: escuta, o que está acontecendo com você? Você está com cara de choro, com cara de luto, o que está acontecendo? Jerusalém está de portas queimadas, muros derrubados. Mas o que isso tem a ver com você? Ah, o túmulo, se fosse pelo menos meus pais vivos que moram lá, né? Não, o túmulo dos meus pais está lá em Jerusalém. Se fosse Jesus, ia olhar assim e falar assim: deixa os mortos que cuidem dos mortos e siga. Porém não, essa resposta que Neemias deu transformou a história. Por quê? Porque o rei e a rainha vira na hora para Neemias e falam: o que nós podemos fazer? E ele já tinha o esquema todinho na cabeça dele. Me dá um tempo para eu ir lá, me dá cartas, me dá madeira para construir uma casa para mim, me dá também as cartas para eu passar de província a província, me faz governador do lugar. Vai que é tua. Tem noção? Vai que é tua, vai que é tua. Em 52 dias esse homem, essa oferta de vida, mas a oferta que ele recebia por ser governador de Jerusalém, que entregava todo na obra, a casa que ele construiu, ele mantinha 150 pessoas com o salário dele, todos construindo, todos trabalhando para Jerusalém. Perguntam para ele venceu tudo, Sambalá, Gesem, Tobias, Noadia, profeta de mentira, ah meu Deus, foi uma assolação, mas ele venceu. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Essa foi oferta de vida, foi oferta de trabalho, foi oferta de amor. Transformou o futuro de Jerusalém. E ele pergunta, como foi? O povo pergunta para ele, como foi que você conseguiu construir em 52 dias? Ele olha para todo mundo e fala, primeiro, que a alegria do Senhor é a nossa força, lá no capítulo 8. Depois, no final, ele fala em Neemias, olha, foi pela interferência do nosso Deus. Então, é pela interferência do nosso Deus. Então, é pelas minhas ofertas que transformam o futuro da minha família, transformam o futuro dos meus sonhos, transformam o futuro do meu Brasil, transforma. Não, fala de uma pessoa nos dias de hoje, fala. Apóstolo Estevão Hernandes, que porventura hoje a mãezinha dele nessa madrugada faleceu e nós estamos em oração pela família, né? Mas apóstolo Estevão Hernandes não acordou do dia para a noite e falou, vou fazer uma marcha para Jesus. Não, o Senhor foi tratando no interior dele. Ele trouxe o gospel, ele trouxe o rock para o Brasil, o rock gospel. A bateria Salmo 150 para o Brasil, para o mundo gospel. Por quê? Porque Salmo 150 nos garante que todos os ritmos louvem ao Senhor. Aí Satanás vai e rouba os ritmos e fala que tudo é dele. O funk é dele, o rock é dele, o sertanejo é dele, o carnaval é... Tudo isso é dele. Não, tudo isso é do Senhor. Todos os ritmos louvem ao Senhor. Mas aí Satanás vai, rouba, né? E faz o quê? Coloca o quê? Promiscuidade, coloca prostituição, coloca tudo isso, né? Mas não é isso. Então, o que acontece? Houve uma oferta do apóstolo Estevão, sim. E que mudou o Brasil, sim. E nós não podemos deixar isso para lá. E foi pela interferência do Senhor, porque ele começou uma marcha, ele, a bispa Sônia, os filhos e um pouco de pessoas que tinha na igreja. E hoje, como que é a marcha para Jesus? Arrasta multidões, e não é só em São Paulo, é em todas as cidades do Brasil, né? Capitais, principais capitais. Então, eu preciso entender que eu sou uma Ana. Só que Ana, quando subiu diferente, ela entendeu, eu não gero mais nada para mim, eu gero para o Senhor, entrego para o Senhor.
Eu não vou buscar a Deus mais por causa do meu casamento, por causa de Eucana, por causa de não sei quem, porque eu quero gerar um filho. Não, eu estou buscando o Senhor por causa do Senhor mesmo. Essa é a minha verdade. Estou machucada, estou acabada, estou destruída e tenho que sair daqui hoje restituída. Tenho que sair daqui hoje reconstruída. Você acha que Deus não é capaz de fazer isso com você? Você acha que Deus não é capaz de enxugar as suas lágrimas? Você acha que Deus não é capaz de ser seu marido? Você acha que Deus não é capaz de ser seu noivo, seu namorado? Por enquanto Ele te restaura. Para! Que Deus que você está servindo? Está brincando de ser servo de Deus. Chega disso. Chega de brincar. Hora de prestar culto é hora de prestar culto a quem? Ao marido? Ao filho? Hora de prestar culto é hora de você prestar culto. Não estou nervosa não. Não estou. É o Espírito Santo de Deus mesmo que é assim na nossa vida. Eu não quero mais que você saia do culto achando que você ouviu foi mais uma palavra. Não. Essa palavra hoje tem que transformar a sua intimidade com Deus. Transformou a Diana, por que não pode transformar a tua? Eli ficou desesperado. Deus está falando com o menino e não fala comigo? Mas por que será? O Senhor quer te dar experiências com você. Ele quer que você entenda que Ele está te chamando. Deus está te chamando para uma intimidade com Ele. É tão sério quando Deus quer falar de intimidade. Tão sério. A gente estava aqui ontem à tarde conversando tal, e eu falando do ano de 2023, algumas coisas que vai ter, tal, não sei o que. E aí as meninas aqui, eu falei assim, teve uma peça teatral, acho que em 2019, nem lembrava que foi 2020. E foi muito legal, eu tava falando com a Clarinha, né, e eu falei assim, a sua mãe participou, minha mãe participou, falei, participou, quer ver? E entrei no YouTube, peguei lá, né, peça teatral e tal, na playlist, você entra lá e coloca peça teatral. Foi em dia 19 e 12 de dezembro. Foi 12 de dezembro de 2020. 12 de dezembro de 2020. E aí, o que aconteceu? Qual era o tema? O avanço apostólico que traz a intimidade. Então, é tão sério, que quando Deus quer falar com você de intimidade, Ele te cerca com intimidade por todos os lados. Mas Satanás também te cerca. Aliás, ele cerca a gente 24 horas do dia. Sai dessa intimidade com Deus, olha para aquela mulher, deseja aquela, mexe com aquela, faz assim, faz assado, olha ali, olha, curte, vê, tal, não sei o que. Fala para a mulher, faça isso, faça aquilo. Entra no Instagram do cara, entra no Instagram da mulher, sabe o que você faz? Manda um direct, manda um WhatsApp. Sai dessa intimidade com Deus, você não tá legal assim. Você tá ficando tão quadrado, tão quadrada. Ixi, vai ficar para trás, hein? Porque a modernidade está muito grande. Aí você vai em algum lugar e fala assim, mas você vai com essa roupa? Então você vai prestar culto a quem? A Satanás ou a Deus? Quando você presta culto a Satanás, você ouve a voz dele e você obedece, você é escravo ainda. Quando você presta culto a Deus, você ouve a voz de Deus e obedece a voz de Deus. Não entra aí agora, sai daí agora. Vai louvar, vai ajoelhar e vai clamar. O seu jejum. O Senhor coloca o Espírito Santo para falar com a gente o dia inteiro. Aí você entra num lugar, tá falando de intimidade. Entra no outro, tá falando de intimidade. Um louvor fala de intimidade. Até o livro que você vai ler, mesmo que o título não seja intimidade, vai falar sobre intimidade. O que é intimidade? O Senhor quer fazer você conhecer Ele, de com Ele andar, não de ouvir falar. Lembra do Salmo 25 ontem? Ele só vai se revelar para aquele que teme Ele.
que busca a presença dele. Fora isso, então o que está acontecendo com Eli? Ele não temia mais nada, não estava buscando mais nada. Estava ficando cego, vai ficando encostado aí, com todas as suas deformações, vai ficando encostado aí, com seus vícios de pecar, com as suas prostituições, com os seus erros, vai ficando encostado. É isso que você quer? Esse ano de 2023 é isso que você quer? É isso que você deseja? Não. Olha, Samuel, presta atenção. Quando você ouvir essa voz, agora vamos entrar numa outra dimensão da ministração, presta atenção. Quando você ouvir essa voz te chamar, você responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Para você falar uma coisa dessa é porque ele tem que ser o Senhor da tua vida. Eli identificou de quem Samuel era. Deus estava chamando aquele que era dele. Eu sou teu, Senhor. Lembra do que nós confessamos ontem? Senhor, toma meus sentimentos, toma minha alma, Davi falou, porque em ti eu confio, Senhor. Não foi isso? Sou teu, Senhor. Então o Senhor vai falar com você. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali, e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Não adianta. O que você quer da sua vida? Que chegue um momento que o Senhor fale assim, ó, não adianta você me entregar oferta, não adianta você fazer sacrifício nenhum, porque eu não vou receber. Será que é isso que você quer? Não, né? Não é isso que você quer. Para de revirar lata de lixo hoje, para com isso. Para de ficar considerando as coisas do passado, o Senhor já disse não, permanece. Permanece crendo, permanece buscando, permanece. Por que eu falo tanto em permanecer? Porque permanecer é muito difícil. Permanecer, você precisa de uma blindagem de santidade, de ser separado mesmo. Falar assim, ó, o Senhor falou comigo e eu vou ficar aqui até Ele mandar eu sair. É tão sério, tão sério, tão sério isso, que eu sempre conto sobre esse pastor, né? Um pastor que nós ficamos sabendo na época que eu fui ungida a diaconisa. E é tão sério que ele saiu para ministrar numa cidade onde não podia nem sequer levar a Bíblia. E ele se instalou lá com a família dele e o Senhor falou, você não vai só passar por essa cidade, você vai ficar nessa cidade. Vamos despertar que tá, né? Vamos despertar, vamos acordar para a gente ser ministrado. Presta atenção no que eu estou falando. Se você está com algum peso no mundo espiritual, levanta, toma um copo d'água, mas não perca a ministração. Vamos lá? Presta atenção.
O que acontece? Esse pastor foi enviado para essa cidade com a família. E o Senhor falou, você não vai só passar por lá. Eu fui enviada para cá, para Ubatuba, e eu sei por que eu estou aqui e vou ficar até amanhã. Porque o Senhor está fazendo no mundo espiritual. Portanto, que essa noite eu não dormi. Quando nós somos enviados para um lugar, o Senhor fala assim, você vai ficar até o dia que eu determinei. Você não vai sair. Passa o que passar, você vai ficar. E esse pastor, ele foi enviado com a família dele. E o Senhor falou, não é para passar, é para ficar na cidade. E ele começou a ministrar a palavra ali. E as pessoas terroristas daquela cidade chegou para ele e falou assim, ó, presta atenção. Se você não parar de ministrar a palavra aqui, eu vou matar um por um da tua família. Um por um da tua família. Vamos lá, intercessão. Um por um da tua família. O pastor ministrando um culto, onde muitas pessoas no culto, ele tinha deixado os 2 filhos em casa e estava com a esposa no altar. Os terroristas pegaram um dos filhos, pegou o caixão e jogou no meio da igreja, com o corpo do filho lá dentro. O que é isso? Permanece ou sai? Salva o restante da família ou fica? Eu vivo falando, evangelho não é o mundo cor-de-rosa e nem é moda servir a Cristo. Porque se for dessa forma você não aguenta. O que aconteceu? Presta atenção. Ele falou, eu permaneço. Mandou a esposa e o filho para o Brasil. Ele veio no Brasil, deu testemunho. Deu testemunho na igreja, né? Dessa parte eu não lembrava. Deixou a família na igreja e voltou para continuar a obra. Eu não sou chamado pastor, eu não sou chamado missionário, eu não sou chamado nada disso. Presta atenção, você não precisa ser chamado pastor nem missionário. Mas o seu chamado é ser cristão. Eu vi algumas reportagens nessa madrugada. E o Senhor falou para mim, você tem dúvida que eu estou voltando? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele está voltando. Dúvida nenhuma. Então presta atenção no que Deus está falando hoje com você. Não entre mais num culto só para buscar por aquela fulana, por aquele fulano. Não. Entra no culto para cultuar ao Senhor. E pelo teu posicionamento, o Senhor vai fazer. Me dá um exemplo. Eu dou um exemplo. Quando Samuel foi para Eli, Samuel conhecia o Senhor? Não. Quem apresentou o Senhor para Samuel? Eli. Pode falar que o teu servo ouve. Responda isso. Mas quem teve o primeiro posicionamento? O primeiro posicionamento em buscar o Senhor e não sair mais do altar daquela forma que ela estava. Ela simplesmente teve o posicionamento correto. Ana teve o posicionamento correto. Mudou a história de Israel? Mudou a história de Israel. A dela também. Porque ela nunca mais foi estéril. Você nunca mais vai ser estéril a partir de hoje se você entender o que Deus está falando com você. Você olha para o teu pai, para tua mãe e você fala, não, esse futuro eu não quero. Não, eles pecam contra Deus e fica tudo bem, tá tudo certo, tá tudo assim. Não, esse futuro eu não quero. Então você já despertou que não é esse o caminho. Que o caminho é de santidade. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. E por que você está nessa dupla face com Deus? Então, a partir de hoje, você tem dúvida que o seu posicionamento transforma a vida do teu filho, que aí você nem gerou ainda? Você tem dúvida? Sabe o que eu me garanto? Eu me garanto na minha busca com Deus.
Mas e seu filho? Ó como que tá, o outro como que tá, ó fulano como que tá, o teu marido como... Ó, deixa eu te falar uma coisa, a salvação individual, o meu posicionamento garante o futuro dos meus filhos. Eu tenho que buscar pelos meus filhos, mas não cultuar. Entendeu a diferença? Eu entro na presença do Senhor para cultuar o Senhor. E Ele alcança a minha família. Ele alcança os meus filhos. Ele alcança a minha vida financeira. Mas o culto para quem eu estou prestando? Você está conseguindo entender a ministração hoje? Para quem você está prestando culto? Volta para Samuel. O que Deus falou para Samuel? Olha, eu vou fazer o que tem que fazer com a casa de Eli. E não adianta oferta e não adianta nada. Eu vou julgar a família dele. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Eli disse: o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Mas fala sério, né, meu? Não, fala sério, com os filhos dele, ele não fazia nada, mas com Samuel, que Deus faça com você o que ele bem entender, se você me esconder alguma coisa. Mas fala sério, né? Incircunciso. Então, Samuel lhe contou tudo. Já que você quer, então senta aí, né? Senta que lá vem história, né? Sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Então, olha isso, que achar melhor. Então Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Olha que tremendo! A palavra do Senhor, a palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Benézer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritavam tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessa. Bom, aqui você vê o quê? Que o Senhor já estava fazendo, já estava executando aquilo que falou para Samuel. Certo, bispão? E quando aconteceu isso? Vem aqui nos ajudar. E quando aconteceu isso? O que era? Na verdade, o que aconteceu? Eles perderam a arca da aliança, né?
nessa época, Ofni e Finéias deu a arca como amuleto e perderam a arca. E aí tem uma profecia também que ele fez logo um pouquinho antes que você leu, lá atrás, falando sobre que não ficaria da linhagem de Eli. E chegou a determinado ponto já com vez que é extirpada de vez da linhagem de Eli por conta deste pecado. E olha isso aqui. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comporte-se como homens, para que vão e venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comporte-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Essa época a arca ficou passando entre os filisteus até que de começou a normal. matar, depois passava a arca, matava. E aí eles devolveram a arca ao povo de Deus. Né? Feria de tumores, né? Então o que é isso? Presta atenção. Ofni e Finéias cometeu o pecado de entregar a arca da aliança como amuleto na mão dos filisteus. E você vê que aqui, cadê Eli, né? Não tem Eli, não se toca no nome de Eli. Permitiu. Entendeu? Permitiu. Coisas que a gente vai permitindo, que vai corrompendo, que vai trazendo o quê? Pragas para nossa casa, para nossa família. E é isso que o Senhor não quer mais, que você permita as coisas, não permita mais. Não tenha permissão sua para os seus filhos pecarem. Né? Você vai chegar, você vai falar, você vai ministrar, você vai apresentar. Ah, eu não quero saber, eu escolho Satanás, eu escolho pecar, eu escolho isso, eu escolho aquilo. Não tem intervenção sua. Como que vai ser isso? Então, pela tua intimidade com Deus. Aqui Eli não tinha intimidade mais nenhuma com Deus. Deus estava falando com Samuel, não estava falando com Eli. Por que o Senhor trouxe essa palavra para nós hoje? Essa intimidade com Deus vai garantir sim o futuro dos seus filhos. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, Deus tinha falado para ele: a arca está sendo passada como amuleto na mão dos outros. Vai buscar. A arca é a minha presença. Ixi, Deus poderia ter dado várias direções para Eli. Cadê Eli nessa guerra? Cadê você? Cadê o seu posicionamento? O Senhor abre a Madre Diana diante da intimidade que ela estava tendo ali com Deus. Coloca a Ana para gerar. A entrega dela teve interferência no futuro de Israel, teve interferência na unção de Davi, teve interferência na vida de Saul. Presta atenção, né? Saul, Davi, profeta Samuel, onde o Senhor falava com ele audivelmente. Tudo foi pelo posicionamento, tudo começou por onde? Pelo posicionamento de Ana, a intimidade de Ana que foi restaurada naquele altar. O que o Senhor quer com você hoje? Restaurar a sua intimidade com Ele. Restaurar uma intimidade que você achava, eu achava que eu tinha intimidade com Deus. Então, só que quem tem intimidade tem temor. Se o Senhor falar para. Por que muitas coisas acontecem na nossa vida? Por falta de temor. Nós não temos temor a Deus, a gente quer alimentar os 7 demônios, tudo de volta, né? Por que quando a pessoa sai da igreja, Satanás, a palavra diz que Satanás encontra a casa limpa e ornamentada e traz mais 7. Por quê? Justamente porque foi 7 demônios que o Senhor tirou de Maria, a pecadora. Então, presta atenção no que o Senhor está falando com você hoje.
o culto é a Deus. O culto é a Deus. Não é para outra coisa. O culto é a Deus. Você conseguiu entender hoje o que Deus está falando com você? Você conseguiu entender que o Senhor está dando um novo basta? Você não vai mais revirar lata de lixo, né? Não, né? Você não vai mais ficar alimentando esses 7 demônios, né? Então eu quero colocar uma palavra sobre a tua vida. Isaías 43, 18, que diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque eu porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você é formado ao Senhor para celebrar louvores, entendeu? É escolhido e formado para isso, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente está sendo formado, por exemplo, para administração, está sendo formado para engenharia, formado para medicina. O Senhor te escolheu, te formou para ser o quê? Adorador. Por isso que Ele procura verdadeiros adoradores. Para quê? Para que busque Ele em espírito, porque Ele é espírito, em espírito e em verdade. Por isso que está procurando, não está fácil de encontrar, porque o povo é moda ser evangélico, é moda servir Jesus. Ah, porque Jesus, né? Eu vi uma postagem de uma pessoa, ela praticamente nua, e aí ela fez assim para a câmera, e tinha uma pulseira aqui cravejada de diamantes escrito Jesus. Aí ela fez assim para a câmera, mas ela estava praticamente nua. E ela fez assim. O que dizer acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu tenho que ter uma palavra na minha boca. Só pode faltar entendimento. Não sabe o que está fazendo. Né? Vamos fazer a oração que Jesus fez na cruz. Perdoa, não sabe o que está fazendo. Eu quero orar com você agora. Que o Senhor hoje restaure a sua intimidade com Ele. Como restaurou Ana. Ana saiu para gerar para Ele e trouxe uma porção quíntupla sobre a vida dela, de uma forma extraordinária. Uma presença extraordinária que transformou o futuro de Israel em todos os sentidos. O filho dela não ia ser o que Ofni e Finéias foi. Que medo que essa mulher teve, hein, de entregar o filho dela. Hein? Eu fico imaginando que ela olhava para Ofni e Finéias e falava: eu não gerei Samuel para isso, mas como eu estou entregando ele para Deus, como eu estou entregando ele para Deus, o Senhor vai cuidar dele aí. Já imaginou Ana parando para pensar? Ana parando para pensar que Samuel poderia ficar como Ofni e Finéias? O que Eli ia passar para ele? Não, Eli só foi um canal para falar: ó, quando essa voz te chamar de novo, é o Senhor. Fala assim, fala que teu servo ouve. Depois daí, Eli também morreu. O Senhor veio para Samuel e falou: eu vou ceifar a família dele. Acaba a história dele por aqui, começa a tua. Para bom entendedor, minha palavra basta. Essa palavra de coisas novas está sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Porém, não vamos ficar revirando lata de lixo. Cuidado
com esse cheiro do churume. Cuidado com esses 7 demônios. Presta culto ao Senhor. Tema perder a presença do Senhor, não sentir mais o Senhor, não ouvir mais a voz do Senhor, não enxergar mais o Senhor. Tema que isso fique assim, ó, no seu interior. Meu Deus, Eli não sentia, não via nada mais, nada. Eu não vou ficar como Eli. Eu vou ser sensível à voz de Deus como Samuel. A intimidade que Samuel tinha. A intimidade. Olha lá, nossa filha, qual que é o título? A sua intimidade sendo restaurada hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Em nome de Jesus, se você puder ajoelhar, você ajoelha. Se você não puder ajoelhar, você está às vezes no trabalho, no carro, não sei, às vezes você tem uma enfermidade no joelho, né? Aproveita e já coloca a mão no joelho para que o Senhor te cure em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Eita, Deus forte e poderoso nas batalhas. Hoje é dia 4. Em nome de Jesus, hoje é dia 4, o 4º dia do ano nós estamos no altar. Eita, aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu estou ungindo aqui a cada nome que participou com a gente. Eu estou ungindo aqui, colocando o óleo da unção sobre a família do apóstolo Estevão, em nome de Jesus, que o Consolador visite o apóstolo, a bispa, os netos, os bisnetos da dona Geni. O Senhor se agradou dela, né? Em nome de Jesus. A Alessandra, que a bispa Cida pediu ontem, a oração que estava com hemorragia, as ofertas de primícia, os dízimos. Ai, como que ele chama? Não vou lembrar agora. Anderson. Deixa eu colocar aqui. A família do Anderson também, que nós vamos orar. O papel já não escreve mais. Do Anderson também, que nós vamos orar, que também o Senhor recolheu ontem, né? Que sofreu aquele acidente de moto no Natal, né? Que teve o traumatismo, também faleceu, né? Estava sem capacete, bateu a cabeça e criou um coágulo muito grande, né? Vamos lá? E ungir também os nossos filhos, em nome de Jesus. Cultua o Senhor, o seu posicionamento vai atingir o futuro dos seus filhos, do marido, da sogra, do sogro, do esposo, da esposa, da avó, do vô, vai atingir também o nosso Brasil, porque nenhuma das nossas orações são rejeitadas pelo Senhor, nenhuma delas, em nome de Jesus. E eu te unjo nesta manhã, esse óleo da unção, aqui do altar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor vai transformar a tua história. Eu creio que o Senhor dará ordem ao teu respeito, para te guardar, para fazer você avançar, para fazer você crer, para fazer você ter temor. E tem mais ainda, presta bem atenção, tem mais ainda. O nosso Deus de paz hoje esmaga Satanás debaixo dos seus pés. E em nome de Jesus te faz viver uma nova história, um novo tempo. Te faz viver milagres, te faz viver maravilhas. Em nome de Jesus. Amém? Hoje o Senhor vai te restaurar por dentro. Vai te fazer gerar para Ele, restituindo essa intimidade, restaurando essa intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na tua presença. E como Ana subiu aquele dia, como Ana não subiu para te entregar mais uma oferta, aquele dia ela foi a oferta. O tudo dela ela entregou naquele altar.
Se a nossa vida não servir para te servir, não serve para mais nada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos visita agora com poder e grande glória. Nos visita agora, Senhor. Transforma o interior de cada um. Vem restituir, Senhor. Vem restaurar a intimidade contigo. Manifesta, Deus, do teu poder. Manifesta, Deus, da tua glória. Vem, Senhor, faz tudo novo. Tudo aquilo que era plano, propósito, estratégia de Satanás contra a vida dos nossos filhos, para paralisar, para deixar eles estéreis. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em guerra agora. Vem com o teu poder, vem com a tua glória. Vem, Senhor, transforma a história dos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que é o nosso posicionamento que vai transformar todas as coisas. Deus, vem, Senhor, e revista os nossos filhos agora de autoridade, Senhor, de governo. Coloca, Senhor, eles para reinar. Senhor, em nome de Jesus, manifesta do teu poder e da tua glória. Nós não geramos filhos para calamidade, nem os espirituais, nem os materiais. Não geramos filhos para o mundo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. São consagrados ao Senhor. Eu quero falar dos meus, Pai, que foram consagrados com 15 dias de vida. Eu quero falar dos meus, Pai, que a minha vida é no altar te cultuando, engrandecendo o teu nome. E te peço, Senhor, vem sobre os meus filhos. Vem, Senhor, sobre a minha casa. Vem, Senhor, sobre a minha família. Vem, Senhor, sobre a Hebron. Vem, Senhor, sobre a visão da Hebron. Vem, Senhor, agora sobre cada família que está conosco. Sobre cada família que está no grupo de propósitos do WhatsApp, tanto no grupo de propósito quanto no grupo da madrugada. Manifesta, Deus, do teu poder sobre cada intercessor agora, sobre cada pastor, sobre cada presbítero, sobre cada bispo, sobre os apóstolos, em nome de Jesus Cristo, os diáconos. Pai, tu és Deus. Tu és Senhor. Ora, caia, xuriandere, canta, labas, toma a família de cada um agora. Manifesta agora, Senhor, do teu poder, da tua glória. Ora, caia, xuriandere, canta, labas. Vem, Senhor, manifestar da tua unção e do teu poder. Senhor, sobre a vida do apóstolo Estevão, da bispa Sônia. Visita a família com consolo. Senhor, em nome de Jesus, os netos, bisnetos, sobrinhos. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, visita a família do Anderson. Visita, Senhor, com consolo. Pai, manifesta da tua unção e do teu poder. Que haja conversão em massa na família do Anderson. Pai, visita Alessandra e cura, Pai, de todo tipo de hemorragia. Manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória, da tua unção. Faz tudo novo, Senhor. Tu és Deus, Pai. Tu és Deus, Senhor, para trazer saúde para esse útero, Senhor. Em nome de Jesus, eu te apresento agora a cada dizimista, a cada ofertante, a cada dizimista fiel. Abre a janela do céu sobre a vida deles, sobre os ofertantes, sobre aqueles que são valentes da Trindade, Senhor, que teve o ano passado. Senhor, aqueles que são a aliança de restituição. Paizinho, as ofertas, Pai, as ofertas especiais. Em nome de Jesus, visita com poder e grande glória os colunas da tua obra. Levanta colunas para a tua obra. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória. O Senhor é Deus. Se a gente ouvir a sua voz, do nosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje Ele nos ordena, o Senhor nosso Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra. Bendito o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença o inimigo que se levantar contra ti. Se ele pode até vir por um caminho, mas sairá contra ti
mas por 7 caminhos sairá, fugirá da presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos nossos celeiros e em tudo que nós colocarmos as mãos, e vai nos abençoar a terra que o Senhor nos dará. O Senhor nos constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E os teus povos e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva e a terra seu tempo para abençoar todas as obras das tuas mãos. Você não tomarás mais emprestado, porém tu emprestarás a muitos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje o Senhor ordena para guardar e cumprir, não te desviando da palavra que hoje Ele te ordena, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Todas essas bênçãos te seguirão, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o nosso Brasil, eu abençoo a nossa casa, eu abençoo a nossa família, abençoo os sonhos, os projetos, e em nome de Jesus envio você para viver o extraordinário, o sobrenatural que Deus tem para você, a intimidade com Ele restaurada. Em nome de Jesus trará todas essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Amanhã, às 9 horas da manhã, aqui novamente, em nome de Jesus. Hoje, ao meio-dia, com o Bispão, a gente vai fazendo louvor até ele gravar o áudio, em nome de Jesus. Às 18 horas, hoje, Pastora Rô, propósito dos filhos. Bora para a madrugada hoje, Pastora... Hoje é? Quarta, né? Pastor Edi, em nome de Jesus. Bora, 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 intimidade, 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 intimidade. Vamos embora. Vamos embora, intimidade com Deus, a ponto de, quando você estiver passando por alguma coisa, você fala, eu conheço meu Deus, eu sei que Ele vai me deixar envergonhado, eu sei que Ele vai fazer de uma outra forma, mas que Ele vai fazer, vai, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. De que forma? Íntimo de Deus, para viver o que? A aliança, né? Então nós vamos adaptando ainda. Então vamos lá, se eu for íntimo com Deus, eu tenho aliança com Deus. Se eu não for íntimo com Deus, eu não tenho aliança com Deus, não é? Então nós temos compromisso, nós temos aliança. O Senhor vai te restaurar, em nome de Jesus, vai te restituir, vai te renovar e te colocar de pé. Fica em paz do Senhor, um grande beijo, tchau, tchau.